colocar aqui. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula 9 da comunidade Nefro. Olha como o tempo passa, gente. Nós já estamos em maio, mês da enfermagem. Tem enfermeira aí, gente. Esse mês é chamado do mês da enfermagem. É um mês muito especial, né? Porque é o mês da enfermagem, é o mês que tem o Dia das Mães. Então, para quem é mamãe, a gente tem aí festa dupla. E esse mês de maio, aqui no Instituto, é um mês de muita festa. Vai ser um mês de muito trabalho também, reconheço. Mas vai ser muita festa, porque tem muita coisa boa rolando. Nós estamos nesse mês com várias oportunidades super bacanas para vocês poderem se atualizar, para vocês poderem se tornar especialistas de excelência. Mas hoje nossa conversa aqui na comunidade Nefro é a conversa que acontece para todos. Especialização é só para enfermeiro e enfermeira, mas a comunidade nefro é para todo mundo, independente se você está chegando agora na nefrologia, se você já tem muito tempo de casa, não importa. Todos são muito bem-vindos. Se você é técnico, se você é enfermeiro, se você é paciente, se você é profissional da equipe multi, não importa. Esse ambiente aqui é para acolher todos. Então, fiquem muito à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhada pela Letícia, pela Luísa, pela Clara, pela Priscila, por enquanto, mas vai chegar mais gente. E a comunidade Nefro, se vocês estão chegando aqui agora ou estão assistindo esse vídeo e vocês não sabem o que é a comunidade Nefro, a comunidade é uma iniciativa do Instituto Valquíria Arenas para compartilhar conhecimento de qualidade relacionado à nefrologia, só que de uma forma 100% gratuita e 100% online. Então, todas as terças-feiras, às 18 horas, nós temos esse encontro marcado. Como que você faz para receber o link para estar com a gente? É só entrar no grupo de WhatsApp. Esse link está disponível no Instagram. E se você entrar em contato também com o WhatsApp do Instituto, você também vai poder receber o link para você vir participar com a gente. E o que que é muito bacana? Todo mundo que está aqui está de livre e espontânea vontade, inclusive eu. Porque, assim, o trabalho da comunidade é 100% voluntário. Então, todo mundo que está aqui está de coração aberto, veio para poder trocar informações, para compartilhar experiências e para a gente crescer junto. Porque eu vejo que esse é um movimento necessário na enfermagem de nefrologia. Nós precisamos nos fortalecer. E às vezes, quando a gente está ali sozinho na nossa caminhada, a gente se sente muito enfraquecido, justamente por achar que a gente está sozinho. Então, a ideia da comunidade Nefro é, ó, fortalecer essa conexão, para que a gente não se sinta só, para que a gente sinta que nós temos um ambiente acolhedor, onde nós podemos tirar dúvidas, trocar informações, trocar experiências. Então, o Nefro, ele tem um significado especial. Então, o N é novidades, o E são eventos, o F são os fundamentos da nefrologia, o R são as revisões, resoluções, está mais ligado à parte científica. E o O, as oportunidades. Então, nós sempre vamos estar falando sobre todos esses aspectos. Em alguns dias nós vamos focar mais em um, em outros dias em outro, em alguns dias a gente faz um pupurri, a gente faz uma misturinha aí de tudo um pouco. Outro ponto que eu acho muito bacana da comunidade Nefra é que o cronograma é aberto. Na semana passada, vocês pediram para eu falar. Primeiro andar. Oi, Érica, bem-vinda. Eu vou deixar você aqui no mudo, tá, amiga? Para poder, para não comprometer o nosso áudio, porque a gente vai gravar. Muito bem. Senão, se o áudio fica aberto, acaba comprometendo. Mas seja bem-vinda. Imagina. Vamos lá.
Semana passada vocês tinham pedido para eu falar sobre segurança do paciente e a gente conversou bastante falando sobre os princípios e os critérios básicos para a segurança do paciente. Essa semana eu fiquei pensando o que que nós podemos falar. E eu queria falar de alguma coisa diferente. Eu não queria falar dos fundamentos, não queria falar especificamente de alguma coisa técnica, porque nós já falamos de segurança do paciente, já falamos de dialisador, já falamos de vários assuntos técnicos. Mas aí eu lembrei de um detalhezinho que é muito bacana e que vários profissionais de enfermagem ainda não tiveram oportunidade de ler. Eu acho que vale a pena a gente ver esse material juntos aqui hoje, que é o parecer 3 de 2025 do Corém São Paulo. Eu estou em São Paulo, na capital. Na verdade, eu moro em São Bernardo do Campo, mas eu estou vinculada ao Corém São Paulo. E o Corém São Paulo, agora, o nosso presidente, que é o Sérgio, ele também é da área de nefrologia. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Corém publicou um parecer técnico sobre a questão dos profissionais que realizam a diálise dentro dos hospitais. E por que que eu fiquei muito feliz? Porque quando a gente fala dessa diálise beira-leito, da diálise intra-hospitalar, nós temos pouca, ou não vou falar que nenhuma, porque são poucas mesmo, legislações a respeito do assunto. Hoje nós não temos nenhuma legislação federal que dê o direcionamento de como nós devemos atuar em relação à diálise beira-leito. Não existe uma legislação federal. Existem legislações estaduais. Vou ter que fazer algumas interrupções, viu, gente? Paciência. Então, hoje, quando nós pensamos na injúria renal aguda, pode ser insuficiência renal aguda, lesão renal aguda, tem vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. Hoje, o nome mais que está sendo mais utilizado é injúria renal aguda. Quando nós pensamos na IRA, a gente está pensando no quê? Visualiza aí comigo. Um paciente, uma pessoa que está dentro de um ambiente hospitalar por qualquer outra situação, tá? Ela pode ter internado por um problema cardíaco, para fazer uma cirurgia, por um problema de infecção, não importa qual é o motivo que levou essa pessoa até o hospital, mas essa pessoa que está intra-hospitalar evoluiu com uma perda rápida e progressiva da função renal. Essa é a definição de IRA, de injúria renal aguda. E o que que acontece? Os nossos rins, eles são órgãos importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. Então, quando eles param de funcionar, que é esse quadro de falência renal, nós precisamos fazer uma intervenção. Então, nessas situações de pessoas que estão intra-hospitalares, a intervenção que nós fazemos é o quê? A diálise. Porque hoje, quando nós pensamos em terapia renal substitutiva, nós temos hemodiálise, diálise peritoneal, hemodiafiltração e transplante renal. A diálise peritoneal, ela não consegue atender todos os pacientes que evoluem para insuficiência renal aguda. Não são todos os pacientes que têm condições de fazer uma diálise peritoneal. O transplante, tampouco. Por quê? Porque para você fazer um transplante e ele ser bem sucedido, o paciente precisa estar bem. Ele não pode estar com infecção, ele tem que estar equilibrado, tem que estar com todos os exames em dia, tem que ter o doador compatível, ou seja, não é uma intervenção para ser feita numa urgência, como é o caso do Maíra. Então, o nosso paciente ele acaba ficando com as opções de fazer hemodiálise, hemodiafiltração. Só que, graças a Deus,
Hoje nós temos, além dessas duas modalidades, nós temos opções de terapias renais contínuas. São as terapias que elas foram desenvolvidas para atender especificamente esses pacientes que estão no ambiente intra-hospitalar. Então, quando nós pensamos, vamos imaginar um cenário, um hospital, principalmente esse quadro de IRA acontece dentro da UTI, tá? Das unidades de terapia intensiva. Essa pessoa, independente do motivo que vai levar ela a evoluir com essa falência renal, mas ela evoluiu para uma falência renal e ela vai precisar de uma terapia dialítica. As terapias, quando a gente fala das terapias dialíticas, a gente pode separar em dois grupões. Vou fazer uma abordagem bem, vamos dizer assim, superficial, tá? Mas a gente pode separar nas terapias intermitentes, que é onde entram a hemodiálise e a hemodiafiltração, que eu falei para vocês, e nas terapias contínuas, que essas terapias contínuas, a gente tem equipamentos específicos. Esses equipamentos, eles vão usar dialisadores, eles vão usar um sistema que é específico. A gente fala que é um sistema dedicado daquela máquina. Então, essas terapias contínuas, elas não precisam da água tratada, elas não vão usar as mesmas linhas arterial e venosa que a gente usa para fazer hemodiálise, é tudo diferente, tá? Agora, quando a gente pensa nas intermitentes, que são hemodiálise e hemodiafiltração, essas modalidades a gente vai precisar da osmose reversa para tratar a água. A gente vai poder utilizar as mesmas máquinas que a gente utiliza para fazer diálise dos nossos pacientes crônicos. Só que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Por quê? Em função do perfil do meu paciente. Porque geralmente esses pacientes que evoluem com a IRA são pacientes que não estão estáveis. Os pacientes que estão com um nível de complexidade maior geralmente fazem as terapias contínuas, porque são pacientes que estão, geralmente, tá, gente, com falência de múltiplos órgãos, são pacientes que estão com desequilíbrio cardiovascular, são pacientes que estão em uso de drogas vasoativas, são pacientes que estão geralmente com sedação, pacientes que estão entubados, ou seja, são realmente pacientes de alta complexidade. Para esse perfil de paciente, se você colocar ele para fazer uma diálise intermitente, a evolução dele provavelmente não vai ser boa. Então, para esse perfil de paciente, é recomendado as terapias contínuas. Quando a gente pensa no paciente que vai fazer hemodiálise e hemodiafiltração, são pacientes que não estão nesse grau de complexidade tão avançado. Eles estão intra-hospitalar, eles têm um comprometimento, eles têm uma falência renal, mas eles não estão nesse nível avançado de complexidade, eles não estão num desequilíbrio tão absurdo. Então, o que que eu quero que vocês guardem aqui, ó? Se vocês estiverem anotando alguma coisa aí, toma essa nota. Primeira coisa importante que eu quero que vocês saiam daqui hoje, com isso em mente. As terapias contínuas e as terapias intermitentes para injúria renal aguda, elas não são concorrentes, gente. Elas não são concorrentes, elas são amiguinhas. O que acontece é que as terapias contínuas são indicadas para um perfil de paciente e as terapias intermitentes são indicadas para outro perfil de paciente. Então, se hoje vocês saírem daqui já com essa informação, eu já estou bem feliz. Porque geralmente as pessoas, a maior parte dos profissionais acham que elas competem e não competem. Elas têm indicações diferentes, ok? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu preciso falar para vocês é que hoje, em questão de legislação, isso é importante vocês anotarem também. Nós não temos legislação federal, nós temos legislações estaduais.
Temos legislação do estado do Paraná, do Mato Grosso, do Espírito Santo. Recentemente, se eu não estou enganada, também tem uma portaria de Belém, do Pará. Então, tem algumas legislações estaduais, ok? O nosso estado de São Paulo ainda não tem. Quer dizer, o meu estado de São Paulo, né? Porque vocês estão em diferentes locais do Brasilzão. Então, aqui em São Paulo, nós ainda não temos uma legislação. Mas o que é interessante? A gente pode usar essas outras legislações como uma base para direcionar o nosso trabalho dentro do hospital, ok? Então, esse é o segundo ponto de observação que eu quero deixar aqui para vocês. E o terceiro ponto de observação, que é o que eu realmente quero mostrar aqui, é que no mês de abril, o Corém daqui de São Paulo, ele divulgou, ele publicou o parecer técnico número 3 de 2025. Então, quando você pegar esse parecer técnico, você vai ver que ele está falando a respeito dos métodos dialíticos para os pacientes com injúria renal aguda. Então, agora eu vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês esse documento e vou destacando alguns pontos que são importantes. Porque parecer, legislação, geralmente não é uma coisa que agrada todo mundo para leitura. Porém, se nós queremos trabalhar direitinho, a gente precisa dominar que esses pareceres, o que é essa legislação pede para gente. Então, aqui, ó, se você, quem responder no final, a gente vai ter um formulário de avaliação. Quem responder esse formulário de avaliação, eu vou mandar o parecer para vocês e vou mandar também as legislações estaduais, tá? Para quem responder o questionário de avaliação. Mas olha só, se você quiser procurar encontrar os pareceres do Corém, então aqui eu entrei no Corém São Paulo, fiz uma busca no Google Corém São Paulo, entrei, você vai vir aqui, ó, em legislação. Então esse é o site do Corém São Paulo, tá? Aí você vem aqui, ó, legislação, você vem em pareceres, que é aqui embaixo. Vai aparecer a lista de todos os pareceres. Você pode fazer uma busca por palavra-chave, mas como está recente, está fácil, ó. Número 3 de 2025. Suporte renal artificial no ambiente hospitalar. Então, essa terminologia também está sendo utilizada normalmente, que é o suporte renal artificial. Então, fica à vontade para vocês utilizarem o que vocês preferirem. Quando você clica nela, ó, já abre. Já abre e você pode fazer o download aqui para o teu computador. Então, aqui é o caminho que eu fiz para poder chegar até esse parecer. E olha que interessante. Eles falam aqui que o assunto que ele diz respeito é o suporte renal artificial, ou seja, diálise, no ambiente hospitalar. E olha o que eles falam logo no início. Esse parecer aqui, gente, ele não está se referindo às terapias contínuas. Então, lembra que eu comecei a nossa conversa falando para vocês a diferença dos métodos contínuos e os métodos intermitentes? Por quê? Porque aqui nesse parecer, eles não estão falando sobre as terapias contínuas. Eles estão direcionando a conversa, eles estão direcionando esse parecer do Corém São Paulo apenas para as terapias intermitentes, que aí entram hemodiálise intermitente no ambiente hospitalar. E aqui eles não especificam, mas eu entendo que a hemodiafiltração, por ser também uma terapia intermitente, tem que respeitar as mesmas
as mesmas orientações desse parecer. Depois eles entram aqui nessa parte de fundamentação. Então, eles falam das legislações do exercício profissional da enfermagem, eles dão a definição de IRA. Então, aqui, ó, é exatamente o que eu contei para vocês. Uma perda da função renal súbita pode acontecer em pacientes com que já têm uma doença renal crônica, mas também pode acontecer por infecções, desidratação, medicamentos ou até por uma obstrução urinária, tá? É uma complicação observada aqui, ó, nas unidades de terapia intensiva, está associada com muito custo, gente. Tratar um paciente que evoluiu para IRA quer dizer o quê? Você vai ter muito custo, porque não é um tratamento barato. Então, a pessoa acaba precisando, ó, de drogas vasoativas, ventilação mecânica, sedação, aumenta o tempo de internação, aumenta custo. Pode essa pessoa que tem um diagnóstico de insuficiência renal aguda, ela pode evoluir para uma doença renal crônica e pode acabar evoluindo a óbito, que é um percentual bem alto. E aqui existe a indicação da terapia de suporte renal artificial. Quais são as principais situações que acontecem com esses pacientes de IRA que vão exigir que a gente faça uma diálise? Acidose, distúrbios eletrolíticos, intoxicações, sobrecarga hídrica e uremia. Em relação a esses pacientes, existe, desde que eu me entendo por gente na enfermagem, e desde que eu comecei a trabalhar como enfermeira, que foi em 97, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei numa UTI. Depois eu fiquei em duas UTIs simultâneas, até que eu depois saí e fiquei só na diálise. Mas um ponto que chamava muito atenção nessa fase para mim era o quê? Era justamente a dificuldade de determinar qual o momento exato para a gente iniciar a terapia dialítica nesses pacientes. E sempre existia aquela pergunta: será que se a gente começar antes, a gente melhora a evolução do quadro? Será que o quadro não evoluiu bem? Será que foi porque a gente demorou para introduzir a diálise? Então, sempre tinha essa dúvida sobre o momento de iniciar a diálise e o desfecho final do quadro do paciente. E o que é interessante, se passaram 28 anos e esse dilema continua. Apesar que hoje os recursos que nós temos para fazer a diálise para esses pacientes com insuficiência renal aguda são muito melhores do que tinha quando eu comecei a minha jornada profissional. Mesmo a gente tendo uma estrutura melhor no hospital, equipamentos melhores, melhores recursos, melhores até medicações, ventiladores, tudo é melhor. Inclusive, hoje nós temos mecanismos para avaliar a injúria renal aguda de uma maneira mais apurada. E isso facilita para a gente decidir o momento que nós vamos começar com a terapia. Contudo, ainda assim, essa decisão do momento de iniciar a diálise ainda é um dilema para muitos serviços. E aí, olha que interessante, né? Então, eles falam aqui, dão uma definição sobre a hemodiálise intermitente, que é a diálise que a gente faz dos nossos pacientes crônicos nas clínicas de diálise, tá? Então, para os pacientes que estão com IRA, quando a gente faz a hemodiálise intermitente, o que que a gente está querendo? A gente está querendo remover o excesso de toxinas, o excesso de solutos que está no sangue do meu paciente e também retirar o excesso de volume, porque normalmente esses pacientes estão com uma instabilidade hemodinâmica. E pode acontecer até deles terem um aumento da pressão intracraniana em função disso. Muito bem. Agora imagina,
Volta a imaginar o ambiente. Estamos no hospital, a pessoa está internada na UTI, ela evoluiu com uma falência renal, ela vai ter que entrar com um sistema de diálise, já pelas características do paciente, pelo quadro clínico desse paciente, foi decidido que ele vai fazer uma terapia intermitente, que é o que nós estamos discutindo nesse parecer. E aí, qual é uma condição que realmente é indispensável para a gente fazer a diálise desse paciente? Ter um acesso vascular. Então, quando a pessoa evolui para essa necessidade de fazer uma diálise, nós vamos precisar obrigatoriamente ter um acesso vascular para poder puxar o sangue do paciente, para que esse sangue passe pelo circuito extracorpóreo, seja filtrado no dialisador e depois devolvido para o paciente. Então, nós precisamos, é indispensável ter um acesso vascular. Eu consigo fazer uma fístula nesse paciente, gente, de urgência? Não, porque a fístula ela exige um período de maturação para só depois a gente poder funcionar. E esse período de maturação pode variar de 4 a 6 semanas. Imagina, se o paciente está numa urgência dialítica, eu não tenho esse tempo para esperar. Então, qual é o acesso vascular que nós utilizamos? Catéter venoso central. Pode ser de curta permanência e pode ser catéter venoso central de longa permanência. Eu trabalhei em uma instituição onde eles optavam, quando o paciente era hipertenso, era diabético, era um cardiopata severo, eles já optavam por fazer um catéter de longa permanência. Por quê? Porque já existia aquele prognóstico de que provavelmente esse paciente evoluiria para uma doença renal crônica. Então, eles acabavam optando por implantar um catéter tunelizado de longa permanência. Mas, nos casos de urgência, você também pode implantar o catéter venoso central de curta permanência. E hoje nós temos catéteres de curta permanência que tem 14 frente de diâmetro, então eles conseguem oferecer para a gente um fluxo bem bacana para fazer a diálise. Essa punção do catéter, o implante do catéter, pode ser feito com a orientação do ultrassom, que é muito interessante, para poder garantir que ele está bem posicionado, que ele está adequado para ser usado para a diálise. Muito bem. Existem as complicações que isso pode acontecer mesmo, né, gente? Tanto na clínica, quando a gente está atendendo os pacientes crônicos, quanto dentro de um hospital, quando a gente está atendendo os pacientes agudos. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, na página 4, a gente tem algumas observações que é da RDC 11. A RDC 11, ela é a legislação que regulamenta como que os serviços de diálise devem trabalhar no Brasil. Então, é uma legislação federal e todos os serviços de diálise do Brasil precisam respeitar. Ela determina um mínimo. Então, você tem que fazer, no mínimo, o que a RDC está pedindo. O que você quiser fazer a mais é por tua conta. Mas aquele basicão, o arroz com feijão, é o que a RDC 11 pede. E quando a gente pensa nesses pacientes que estão lá fazendo diálise beira-leito, olha só o que, que tem aqui nesse parecer do Corém. Ele fala que o sistema de reposição artificial, na modalidade de hemodiálise intermitente em ambiente hospitalar, ou seja, hemodiálise beira-leito, ele é realizado em unidades hospitalares, exceto hospital dia, para pacientes agudos, pediátricos com diagnóstico de IRA, indicação médica de tratamento dialítico, ou pode ser indicada também para pacientes com doença renal crônica
que precisam dar seguimento ao tratamento dialítico durante o período de internação. Ok, então ó, ele deu uma geral em quem que a gente vai realizar essa modalidade dialítica. E olha essa observação. Essa modalidade de suporte renal artificial requer água tratada. Do mesmo jeito que não dá para fazer a hemodiálise sem ter um acesso vascular, eu também não posso fazer se eu não tiver um sistema de água tratada. E água tratada de qualquer jeito? Não, por osmose reversa. E aí entra a resolução RDC-11 de 2014, onde no artigo 37 ela fala que todos os equipamentos e produtos têm que ter registro na Anvisa e tem que estar regularizado, tudo certinho lá na Anvisa. No artigo 39, eles falam que as tomadas de pressão, os manômetros arterial e venoso do equipamento devem estar isolados dos fluidos, utilizando isolador de pressão. Então, dentro do hospital, a gente tem que tomar o mesmo cuidado que a gente toma nas clínicas de diálise. Vai usar isolador de pressão, vai usar equipamento que está registrado na Anvisa, vai seguir todos os controles que a RDC-11 exige para o controle de tratamento de água. Então, isso é indispensável. Olha só outro item aqui do parecer. Tá? Cabe ressaltar que, gente, ó, no final de cada sessão de hemodiálise, deve ser feita a limpeza e a desinfecção da máquina de hemodiálise. Imagina você na tua clínica de crônicos. Acabou o primeiro turno. Você desligou o seu João, que estava ali no primeiro turno. Você já vai poder ligar o próximo paciente do segundo turno? Não. Por quê? Porque você vai pôr a máquina para fazer a desinfecção e você vai fazer a limpeza externa do equipamento, não é isso? Intra-hospitalar, a mesma coisa. Acabou a diálise do paciente, beira-leito? Ok. O que que você vai fazer? Pôr a máquina para fazer a desinfecção e vai fazer a limpeza externa dela. E olha só o outro detalhe. Não só da máquina de hemodiálise, mas você vai ter que fazer isso também na osmose portátil. Então, a osmose portátil, ninguém lembra, a maior parte das pessoas que fazem diálise beira-leito esquecem que tem que fazer desinfecção na osmose, esquece que tem que trocar filtro da osmose portátil, esquece que tem que fazer os exames para avaliar a qualidade da água que você está produzindo. E não pode, gente, porque o nosso paciente que está com ira, ele já não está bonzinho, ele já está instável, já está com comprometimento renal. A gente ainda vai oferecer para ele uma água, sabe-se Deus com qual qualidade para ele poder fazer a diálise? Não pode. Então a gente precisa realmente tomar o cuidado com a osmose reversa do mesmo jeito que a gente vai tomar com o nosso equipamento, tá? Aqui fala que essas máquinas elas têm que ter um local adequado para elas ficarem ó, guardadas, para ser feita a desinfecção delas. Tem que ter ponto de água potável, ponto de drenagem, tomada exclusiva, pia para a pessoa fazer a higienização das mãos. Então, isso é uma exigência dessa RDC 63, que é de 2011, tá? Aqui, ó, retomando da parte da RDC-11, a exigência do controle de qualidade da água. Então, a gente tem que fazer os mesmos controles que a gente faz lá na clínica dos crônicos, a gente tem que fazer no intra-hospitalar. Ou seja, você tem que fazer análise das características físicas, organolépticas, microbiológicas da água potável diariamente e mensalmente, além de fazer os registros mensais e semanais das análises. Então, você tem que fazer isso também. Ou seja, não é só usar a osmose, a gente precisa garantir que essa osmose está oferecendo uma água de qualidade para o nosso paciente. Aqui também a questão
da qualidade da água, relacionada ainda à RDC 63. E aqui, a portaria no Ministério da Saúde, a 1675 de 2018, ela entrou substituindo, complementando, na verdade, a portaria 389, que é de 2014. E o que que é interessante que essa portaria fala? Ela fala sobre a questão de dimensionamento. Então, aqui, ó, em relação aqui, o serviço, a unidade de atenção especializada, que é onde entra o hospital, ela precisa realizar a atenção ambulatorial e hospitalar de forma multiprofissional, intersetorial, seguindo as diretrizes clínicas para o atendimento, precisa garantir encaminhamento e transferência adequado, precisa prestar os primeiros atendimentos para os pacientes em caso de intercorrências. E olha aqui, ó, isso é um ponto importante, presta atenção comigo. Das equipes, você precisa, o estabelecimento de saúde, ele precisa estar habilitado como atenção especializada para paciente com doença renal crônica. Ele precisa ter, ó, dois médicos, um responsável técnico e dois responsáveis. Eu falei errado. Ele precisa ter dois médicos e um desses médicos, no mínimo, né? Dois, e um desses médicos precisa ser o responsável técnico, tá? Todos eles precisam ser especialistas em nefrologia. No caso do enfermeiro, ó, dois enfermeiros, pelo menos, sendo um responsável técnico, sempre com especialização em nefrologia, comprovada por título, e o título tem que estar registrado no Corém, viu, gente? E os técnicos também, tem que ter técnico de enfermagem. Aqui, ó. Durante o procedimento dialítico, o paciente não poderá ficar sem a disponibilidade dos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos. Ok? Aqui ainda, de acordo com a RDC 11, todos os membros da equipe de saúde têm que permanecer durante o procedimento dialítico. Tem que ficar lá durante toda a sessão. Isso para os nossos pacientes crônicos. Calma que a gente vai chegar lá nos agudos. O serviço de diálise deve dispor de normas, procedimentos, rotinas técnicas atualizadas. Isso vale para todo lugar, gente, tanto para o hospital como para as clínicas. Serviço de diálise deve ter um núcleo de segurança do paciente, responsável por elaborar e implantar o plano de segurança do paciente, e ele tem que ter mecanismos de avaliação da qualidade. Isso é importante. Agora aqui, ó, vamos ver as conclusões que o Corém teve. Então, o enfermeiro, ele vai precisar fazer esse atendimento ao paciente com IRA, seguindo o processo de enfermagem conforme a resolução do COFEN 736 de 2024. Se você não viu essa resolução, vai lá, onde eu mostrei legislações, tem resolução, olha lá que você vai ver. Ele fala sobre o processo de enfermagem no contexto socioambiental. Além disso, o exercício da equipe de enfermagem tem que estar ancorado em protocolos institucionais, ou seja, você tem que respeitar as normativas do nosso conselho de enfermagem, mas você também tem que ter dentro da tua instituição os POPs, Protocolo Operacional Padrão. Para quê? Para que você tenha uma padronização, para que toda a tua equipe realize os procedimentos da mesma maneira, executando os mesmos passos. Isso é incrível, porque nos dá rastreabilidade, isso dá segurança. Esses dias eu recebi em um post que eu fiz no Instagram, um paciente, ele fez um desabafo, ele falou assim: cada profissional de enfermagem vem e faz de um jeito. E ele desabafou mesmo. Ele falou assim: é uma falta de respeito com o paciente. E eu concordo com ele. Por quê? Se fosse os nossos pais que estivessem lá naquelas cadeiras fazendo a terapia,
A gente ia querer que cada dia as coisas acontecessem de um jeito? Não. Então, por que que quando a gente está prestando uma assistência, a gente pode aceitar essa situação? Não pode. Nós precisamos ter um POP que seja funcional. Isso vale tanto para a clínica crônica como para um paciente para uma diálise beira-leito, tá? Você precisa ter um protocolo que ele seja funcional, que a tua equipe consiga realizar aquele protocolo seguindo item por item, fazendo direitinho, porque se você escreve um POP e na hora de colocar em prática a tua equipe não consegue usar aquele POP, não consegue aplicar ele, ele não é funcional. E aí a tua equipe vai começar a fazer adaptações e cada um vai adaptar de um jeito. Então é importante a gente seguir as normativas do nosso conselho, mas garantir que os nossos protocolos eles são funcionais, tá? Olha que outro ponto interessante. A unidade hospitalar deve possuir procedimentos operacionais, normas, rotinas, scripts atualizados que contemplem todas as etapas do processo, desde a indicação do tratamento até o descarte dos insumos utilizados. E deve promover a capacitação técnica quanto à manipulação dos equipamentos e as boas práticas em diálise, seguindo aqui a RDC da Anvisa 509 de 2021 e todas essas outras legislações, tá? Para você realizar o suporte renal artificial, é um outro nome bonito que deram para terapia dialítica, por meio da hemodiálise intermitente, ou seja, da diálise hemodiálise beira-leito. Quais são as conclusões que o parecer deu? Primeiro, o hospital ele deve possuir uma equipe responsável pela hemodiálise hospitalar. Eu adorei isso. Tem que ter alguém responsável. Tem que ter uma mãe ou um pai para poder cuidar e ser o responsável por realizar, por gerenciar esse serviço intra-hospitalar. Não importa se esse responsável, ó, vai ser uma equipe própria do hospital ou se vai ser contratada, terceirizada, mas tem que ter uma equipe. E ela tem que ser composta por no mínimo, um enfermeiro especialista de nefrologia. Esse é o mínimo, tá? Não é enfermeiro especialista de qualquer outra coisa, é enfermeiro especialista em nefrologia, tá? Em situações que o hospital não possua essa equipe responsável pela hemodiálise hospitalar, é permitida a realização da hemodiálise por enfermeiros ou técnicos de enfermagem nas unidades de internação, mas desde que eles sejam qualificados e capacitados. Mas essa a gente sabe que não é uma situação adequada. O adequado é que a gente tenha uma equipe responsável que responda por essas terapias que nós vamos fazer. Tem que ter uma avaliação sistemática, tem que ter, respeitar todas essas RDCs que a gente colocou, tem que ter um treinamento de capacitação para essa equipe, e essa equipe tem que estar sob a supervisão do portador do título de especialista de nefrologia, ou seja, a mesma exigência que nós temos para a diálise crônica, a gente tem que ter aqui também, tá? Então, você tem que ter um enfermeiro com título de especialista que seja responsável pela equipe. E também pelo treinamento dessa equipe. Recomenda-se, segundo ponto aqui importante, que o enfermeiro e o técnico de enfermagem envolvidos nessa assistência do paciente com mira no ambiente hospitalar possuam o título de especialista de enfermagem em nefrologia. E, no caso do técnico, o título de especialização técnica em hemodiálise. Tanto enfermeiros como técnicos, eles têm que estar capacitados para poder realizar esse atendimento, ok? Muito bem. Agora, quanto às quantidades, né?
Um enfermeiro especialista em nefrologia, não, não é, ainda não é aqui, gente, desculpa. O enfermeiro especialista de nefrologia, ele tem que estar no hospital durante todo o período que está acontecendo uma terapia hemodialítica. Então, mesmo que você tenha uma equipe altamente capacitada, você não pode ter um paciente dialisando e não ter um enfermeiro especialista em nefro responsável por supervisionar essa equipe, ok? Faz sentido, né, gente? Porque se der algum BO, se der um problema na máquina, paciente, é um paciente que está internado, ele pode ter descompensar de um momento para o outro. Ele está tomando geralmente uma série de medicações. Então, as intercorrências podem acontecer. Será que aquele enfermeiro da UTI vai saber resolver? Será que o enfermeiro do plantão noturno vai saber resolver aquela situação? Muito provavelmente não. Estamos terminando, fica aqui comigo. Vamos ver. Isso, boa. Estão aqui comigo. Vamos lá. Então, aqui, ó, as sessões de hemodiálise hospitalar devem ser realizadas e monitoradas pelo enfermeiro e técnico de enfermagem capacitado, que deve permanecer exclusivo para hemodiálise. Olha só, quando a gente liga a diálise, hemodiálise, beira-leito, nesse paciente que está internado, às vezes o que que o pessoal faz? Fica com mais de um paciente, tá? Ou fica na hemodiálise e também dá cobertura para outras coisas, outras atividades na terapia intensiva. Então, aqui não está sendo recomendado isso. O que está sendo recomendado aqui, ó, é que o funcionário deve permanecer exclusivo para a hemodiálise. Qual proporção? Na proporção de um profissional para, no máximo, dois procedimentos simultâneos. Se eles forem realizados no mesmo quarto. Então, imagina que você tem um ambiente hospitalar, uma UTI. Nessa UTI tem um quarto de isolamento onde você consegue colocar duas máquinas de hemodiálise e você consegue colocar dois pacientes ali para dialisar. Pode ser o mesmo funcionário para cuidar desses dois pacientes? Pode. Por quê? Porque os dois estão no mesmo ambiente. Agora, se você conecta a diálise em um paciente aqui nesse quarto e tem outro paciente fazendo diálise lá do outro lado da UTI, ou em outra UTI, ou em outra enfermaria, não dá para ser o mesmo profissional cuidando desses dois pacientes que não estão juntos. O mesmo profissional pode cuidar de dois se eles estiverem no mesmo lugarzinho. E sempre tendo a supervisão de um enfermeiro especialista de nefrologia. Ou seja, por mais que teu técnico seja top das galáxias, não dispensa o enfermeiro especialista. Muito bem. Aqui. Não pode, gente. Isso daqui é importante eu reforçar para vocês, tá? A gente já não contrata mais auxiliares de enfermagem para assistência ao paciente renal nas clínicas de diálise, ou seja, no atendimento ao paciente crônico, e aqui no intra-hospitalar para fazer hemodiálise beira-leito também não pode ter auxiliar de enfermagem realizando esse procedimento, ok? Pacientes recém-admitidos no programa, que tenham sorologia desconhecida para hepatite, HIV, eles devem ser assistidos por um profissional exclusivo durante todo o procedimento hemodialítico. E máquinas específicas para esse tipo de atendimento. Sempre reforçando, independente de você saber ou não saber a sorologia, no final você tem que fazer limpeza externa do equipamento e a desinfecção. Igual acontece nos crônicos. Se o paciente já tem o diagnóstico confirmado, sorologia positiva para hepatite B, essa
assistência ao paciente deve ser realizada por um profissional de enfermagem exclusivo, tá? Não pode prestar assistência para esses pacientes um profissional de enfermagem que tomou a vacina de hepatite e não soroconverteu. Não pode. Por quê? Porque você está expondo esse funcionário a um risco, ok? E o profissional de enfermagem, aqui só para concluir, frente a um risco iminente, ele pode recusar realizar a atividade com base no princípio da autopreservação, proposta pelo COFENS 564 de 2017, aprovado pelo Código de Ética. Então, esse daqui é o parecer, aí tem todas as legislações que eles utilizaram e, e foi bastante coisa, ó, bastante coisa. Mas olha que legal, nós lemos todo o parecer aqui juntas, em 1 hora, que agora são exatamente 6h58. Depois, eu vou mandar esse parecer para vocês e vou mandar a legislação de agudos que nós temos já daqueles estados que eu comentei com vocês. O que eu vejo que é muito legal, gente, está tendo um movimento de conscientização hoje sobre a questão da diálise aguda. Está tendo um olhar específico agora para esses pacientes que precisam de diálise intra-hospitalar, a diálise beira-leito. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Por quê? Sempre aconteceram essas diálises. Eu contei para vocês, eu comecei minha carreira em 1997 em uma unidade de terapia intensiva de adultos. Só que naquela época, como que a gente fazia diálise? A hemodiálise intermitente não era com essas máquinas bonitinhas que a gente tem hoje, cheia de alarmes, sofisticadas, fininhas. Não, era na máquina tanque. Onde o nosso maior desespero era que a gente não tinha nenhum sistema de alarme que pudesse ajudar a gente no controle. Só um minuto. Nós não tínhamos nenhum sistema de alarme na máquina tanque. Então, era só o olhômetro. Era só o olhômetro. O teu único parâmetro era avaliar o paciente, era o exame clínico, era acompanhar o paciente. A hemolenta, que seria, acho que o mais próximo das terapias contínuas que nós temos hoje, a gente fazia com um rolete de sangue da máquina tanque. Era uma situação horrível, totalmente improvisada, mas era o que tinha naquela época. Com o passar dos anos, esses recursos melhoraram absurdamente. A qualidade do dialisador, a questão do tratamento de água. Vou contar para vocês. Quando eu comecei na UTI, a UTI que eu trabalhava, sabe como que era o tratamento de água? Era um filtro de carvão ativado no ponto de abastecimento de água, onde a gente conectava a mangueira da máquina tanque. Era isso, tratamento de água. Um filtro de carvão ativado. Olha que absurdo. Hoje a gente pensar nisso é um absurdo, né? Você ter só isso para poder realizar uma diálise no paciente de tão alta complexidade. Então, hoje, nós evoluímos demais no tratamento de água, nos equipamentos, as terapias contínuas, as terapias intermitentes, nos dialisadores, nos acessos vasculares, as medicações, tudo evoluiu. Então, nós, profissionais de enfermagem, nós também precisamos evoluir. Nós também precisamos acompanhar esse desenvolvimento. Nós precisamos abrir a nossa mente para aprender a utilizar esses novos recursos da melhor maneira. Nós precisamos abrir a nossa mente para estudar o que que esses novos instrumentos falam sobre o momento de começar a diálise. Como que eu posso melhorar a minha assistência para esses pacientes?
que estão internados e precisam de uma diálise beira-leito. Sempre dá para fazer um pouquinho melhor, gente. Sempre. Só que para isso a gente precisa o quê? A gente precisa de conhecimento. Então, eu acho que é bem válido a gente fazer essa discussão sobre o parecer do Corém, porque realmente é um ponto importante. Um ponto que merece a nossa atenção no nosso dia a dia. É um ponto tão importante que esse ano nós vamos fazer o Empower Nefro, que é o evento que acontece todos os anos do Instituto. E o nosso tema central esse ano vai ser a diálise aguda. Então, nós vamos falar dos métodos contínuos, métodos intermitentes, diálise peritoneal, acesso, sustentabilidade, a gente vai falar. Vamos falar sobre as legislações, vamos falar sobre a gestão dessa equipe intra-hospitalar. Então, vai ser muito bacana. É um tema super em alta e que a gente precisa estar antenado. Eu vou colocar aqui no chat, acabei de colocar, o link de avaliação. Por quê? A partir de hoje, até o dia 24 de junho, todos vocês que preencherem essa avaliação, no final da aula, vocês vão receber um material complementar. Então, hoje eu estou prometendo para vocês que quem responder vai receber esse parecer do Corém e as legislações de agudos que nós temos, ok? E o que que é muito legal? Quem conseguir comparecer em todos os encontros até o dia 24 vai receber um prêmio especial do Instituto. É sempre bom ganhar presente, né, gente? Vocês gostam? Conta pra mim. Eu adoro, adoro ganhar presente. Então, vai ser um presente especial. Quem conseguir ficar assíduo, ou seja, estar aqui com a gente todas as terças-feiras, às 18 horas, ao vivo, não precisa nem ficar com a câmera aberta o tempo todo, porque a gente sabe que às vezes está no plantão, está fazendo janta, está no trânsito, é meio complicado. Mas ficando aqui com a gente, e respondendo, tem que responder o questionário de avaliação. Vocês vão estar concorrendo com esse bônus, esse prêmio que nós vamos dar depois. Combinado? Tudo bem? Aproveito para reforçar vários convites para vocês. O primeiro convite que eu quero reforçar nesse momento é o quê? Para vocês ampliarem, divulgarem para os colegas essa comunidade nefro. Está sendo muito bacana, pelo menos para mim está sendo super legal estar aqui com vocês e eu espero que para vocês também. Então vamos trazer mais gente, vamos convidar mais colegas para estarem aqui compartilhando, trocando experiências com a gente. Um segundo convite que eu quero fazer para vocês é o quê? Nós vamos ter no dia 15 de maio o lançamento da pós-graduação de enfermagem e nefrologia do Instituto. Estou muito feliz, é um baita passo para nós do Instituto, que sempre trabalhamos com cursos e treinamentos, agora nós vamos ter a nossa pós-graduação de enfermagem e nefrologia. Estou muito feliz e vou ficar mais feliz ainda se vocês ajudarem na divulgação com os colegas que estão buscando se tornar um especialista, mas não qualquer especialista, um especialista diferenciado, especialista de alto nível. Então, compartilha, pode compartilhar com a geral. Vou colocar depois lá na comunidade para vocês o link para vocês poderem acessar o grupo de WhatsApp, onde nós vamos dar as informações e o link para participar do lançamento da pós. E vocês viram aqui no parecer, até para trabalhar na UTI, com a diálise aguda, intra-hospitalar, também precisa ter pós-graduação de enfermagem e nefrologia. Então, hoje, quando eu fiz a especialização lá atrás, em 97, que foi quando eu comecei, a gente tinha a visão só de trabalhar como assistencial com o paciente crônico. Hoje não. Hoje, um enfermeiro que faz a pós-graduação, ele tem várias opções de atuação. Então, fica antenado, passa para os amigos e chama eles para virem para o lançamento, que vai ser dia 15 de maio. E terceiro convite que eu quero fazer para vocês é: vem para o Empower Nefro. O Empower vai ser em junho, dia 28 e 29 de junho, presencial.
aqui em São Paulo, se você já é enfermeiro de diálise, quer se atualizar, vem para o EmpowerNef. 2 dias presenciais em São Paulo e você recebe um super material de bônus online. Você recebe todas, sabe o que é todas? Todas as aulas de 2023 e 2024 para você poder ficar por dentro de tudo que está relacionado a HDF, que tem muito conteúdo de HDF e diálise de agudo. Vai ser show de bola. Que mais? Tem mais coisa. Se você é da região do Nordeste, nós vamos ter em agosto a imersão de acesso vascular com ultrassom em Recife. Garanta suas vagas, tá? Com condições especiais esse mês. Tudo com condição especial nesse mês de maio, porque é o mês da enfermagem. Entendemos? Muito bem. Ótimo. Aula dada, recados dados. Coloquei o link aqui da avaliação para vocês. Fiquem à vontade, vocês estão quietinhas, estão longe, estão com a câmera fechada, estão com o áudio fechado. Alguém quer fazer algum comentário? Conta para mim como que é a experiência de vocês com a diálise aguda, com a diálise beira-leito, ou se você não tem essa experiência com a diálise beira-leito, conta para mim. Abre aqui. E se tiver alguma pergunta, pode fazer também. Ninguém? Nada, nada? Então eu vou tirar uma foto. Quem consegue abrir aí a câmera para a gente tirar uma foto bonitinha? É assim, ó, gente, são 7 horas. Essa hora a gente ainda não tá cansada. A gente só fica cansado quando a gente vai tirar a foto às 10h30 da noite. No fim das aulas, 10h30 da noite, aí a gente tá com aquela cara acabadinha, né? Mas agora a gente ainda tá mais ou menos, ainda dá ali, ó, pra tirar uma fotinha. Bora lá, quem mais consegue abrir a câmera? Letícia, Luísa, a Érica. A Ele, obrigada. Aqui Bem, a Clara abriu também, obrigada, Clara. A nossa colega Priscila caiu. A Luísa, maravilhosa. Gente, essa Luísa sabe demais. Se vocês tiverem a oportunidade de estar num lugar onde Luísa fala, vai atrás. Luísa não, é referência em nefrologia. Aprendo muito com essa mulher, todos os dias. não, Cada sentado para conversar com ela é um aprendizado que eu tenho. obrigada, Val. Mas você Maravilhosa, que é um. maravilhosa. Val, Diga. eu carro e fiquei em dúvida quando você falou se a enfermagem tinha livre escolha de dialisar ou não o paciente com hepatite B, foi isso? No final, Podia se. no finalzinho do parecer, eles falam que não é em relação à hepatite, é em relação a qualquer situação. Se a gente tiver numa situação que a gente acredite que a gente está sob o risco, sobre algum tipo de risco, a gente pode se recusar a fazer qualquer intervenção, não só em relação ao paciente de hepatite. Em relação à Tá, hepatite, o que eles falam? Não pode de jeito nenhum. Se a pessoa não soroconverteu, porque esse controle a gente tem que ter, né? Todos os funcionários precisam tomar a vacinação. Se o paciente, sim, se o profissional não soroconverteu, ele não pode cuidar de paciente com sorologia positiva. E isso tanto vale para o uhum, crônico como para o agudo, né? E o que sim, eles falam é que paciente, quando o funcionário cuida de paciente com hepatite, ele fica exclusivo só para aquele paciente. Então, por exemplo, sim, eu tenho dois pacientes no mesmo quarto, um tem hepatite e o outro não. Eu posso cuidar dos dois? Não. não, Você só pode cuidar dos dois se os dois tiverem sorologia confirmada negativa. Aí você pode. positivo. Mas Uhum, se um já tá, tem sorologia confirmada para hepatite e o outro não, é um funcionário para quem tem hepatite e um funcionário para quem não tem. tá. E essa resolução, no momento, é só para São Paulo, né?
Essa resolução é do Corém São Paulo. É do Corém São Paulo. Brasília ainda não tem nenhuma legislação que eu saiba. Tem não, tem não. É, Tá bom, muito é uma pena, né? É o que eu falo assim, gente, eu de verdade, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu acho um absurdo São Paulo não ter uma legislação. Porque qual é o estado que tem mais clínicas de diálise, mais hospitais no Brasil inteiro? É é São São Paulo, né? São Paulo é o estado que É, mais dialisa no Brasil inteiro. Onde já se viu a gente não ter uma legislação que fale sobre isso? Não é um absurdo? isso. Eu É fico uma pena, indignada. Mas estamos mas vamos conseguir. caminhando. Estamos caminhando. Sim, É o que eu comentei. Eu vejo, não sei se você percebe isso também, Lu, mas está começando a ter essa preocupação maior agora com a diálise aguda. A gente começa a ver que, porque os profissionais que cuidam dos crônicos agora também estão tendo que cuidar dos pacientes agudos. cuidando isso. E aí vai Então, abrindo aí essas discussões. Muito bom, exatamente. Val. Sempre muito bom. Obrigada, viu? Imagina, meu amor, obrigada a vocês. Obrigada pela companhia, Letícia, a Lu, a Clara, obrigada. Vamos tirar uma foto bem bonita, sorrisão? Ah lá. Prontas? Prontinhas. 3, 2, 1 e diálise! Deixa eu ver se saiu boa, gente. Peraí. Peraí. Deixa eu ver. Nossa, meu computador tá devagar, ele não tá dando conta de mim, gente. Vocês não estão entendendo. Oi, congelou aí. Você conseguiu a foto? Deixa eu ver. Ah, consegui, deu certo. Ah, tá bom. Deu certo. Já ia tirar aqui. Não, já consegui aqui. Gente, fiquem com Tá. Deus. Uma ótima Beijo. semana para vocês. Que Deus abençoe muito. E amanhã a gente se vê na live no Instagram. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Lu, maravilhosa. Tchau, gente. Tchau, querida. É um par nefro. Uhul. Tô te esperando, hein? É sim, se Deus quiser. Tchau, Lu. Beijo.